Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos, né, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, né, pronto, conversando, né, debatendo, né, falando sobre vários temas de extrema relevância aí, né, pro atual momento que nós estamos vivendo. E conforme quem acompanha o Mesa de Debates, pelo menos no começo desse ano, sabe que vamos falar aí de Trotsky, né? Estamos falando aí bastante de Leon Trotsky. E para falar desse tema hoje, convidei o Michel Tunis, da CST, né? Corrente trotskista, para poder, né, conversar com a gente sobre a importância do legado do Trotsky. Então, Michel, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Opa, um bom Por favor, dia. ligue o seu microfone. Certo, liguei. Queria agradecer a todo mundo do Mesa de Debates, pessoal sempre ativo, muito presente aí nos movimentos, nos protestos, nas lutas, né? Eventos importantes, sempre na cobertura, né? Alternativa e da esquerda no país, né? Bom, é isso. Como falou o Guilherme, a gente está à disposição. Sou da CST, Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, né? Uma organização que fundou o PSOL, e que recentemente rompeu com esse partido quando o Diretório Nacional do PSOL deliberou definitivamente que o PSOL ingressava, respaldou esse apoio e ingresso do PSOL no governo Lula-Alckmin, né? Ocupando ministérios importantes, né? E no meio de um processo de consolidação da política a serviço dos banqueiros, do capital financeiro, das multinacionais, que o pessoal hoje respalda a partir do seu apoio parlamentar, da composição dentro da base aliada, dos cargos de direção na liderança parlamentar e nos ministérios, né? Ministérios no primeiro, segundo, terceiro escalão e por aí vai. Então, o partido está absolutamente conectado, deixou de ser independente e nós da CST rompemos, né? Então, aqui vou expressar um pouco as opiniões da nossa organização, que hoje é uma organização socialista, revolucionária, independente, a partir dessa ruptura que a gente realizou com o pessoal. Michel, então vamos começar aqui o nosso. Você fez um cenário aí bastante interessante, né, de como que anda, né, a esquerda brasileira, né, que anda para que ao meu ver eu acho que você deve concordar também, né, anda aí num caminho bastante complicado, né, que né, da conciliação de classe. Frente a esse cenário nacional, né? Mas também no cenário internacional. Qual que é a importância aí para você de resgatar o legado do. Eu acho essa pergunta assim fundamental, né? Quer dizer, acho que o trotskismo é fundamentalmente uma organização de combate para ação revolucionária, pensando em como os trabalhadores podem, a partir das suas lutas hoje atuais, da consciência atual, construir uma ponte em direção à tomada do poder político pela classe trabalhadora, né, pelos setores explorados e oprimidos, construir um governo da classe trabalhadora sem patrões, construir um Brasil socialista, uma América Latina socialista, um mundo socialista, né? Então, acho que o fundamental para a gente é como a gente dá carne para esse projeto, né? Então, qual é a importância atual? Acho que é aí onde entra a grande questão para falar do Trotsky, né? Nós não somos acadêmicos, nós não somos uma organização que está preocupada só em analisar, né, e caracterizar a luta de classe, a gente está preocupado em, a partir de uma visão, de um programa, de uma teoria, como que a gente pode se fundir com o movimento de massas, com a classe operária, com a classe trabalhadora, com os setores explorados e oprimidos e lutar com eles para concretizar esse projeto que é absolutamente possível, né?
não é uma utopia, não é algo que está distante de nós. Então, a importância, em primeiro lugar, é ajudar nesse momento onde toda a esquerda brasileira, né, começando pelo aspecto mais aqui nacional, né, toda a esquerda brasileira novamente entra, né, totalmente dentro de um governo de colaboração de classes, como é o governo Lula-Alckmin, né? Como que a gente pode estar armado para defender a independência política da classe trabalhadora, a independência política que os socialistas revolucionários têm que defender, né? Então a gente está num governo que tem um vice que é um dos maiores representantes da burguesia nacional. Eu não sei, Guilherme, mas assim, há pouco tempo atrás, você deve lembrar disso, assim, pouquíssimo tempo, o pessoal do PT chamava o Alckmin de fascista, né? Aqueles repressões que ele fazia contra as greves dos professores da POESP, o que ele massacrou o movimento estudantil, né? Os bravos lutadores do DCE da USP, tempos atrás, o que ele fez com, né, o movimento sem teto no Pinheirinho, né, contra a própria MTST. Enfim, não preciso nem me alongar, só para a gente lembrar isso, né? Essa figura nefasta está na vice-presidência da República, né? Durante muito tempo, o PT, inclusive, ganhou muitos votos de trabalhadores e jovens, criando medo, pânico, que se o PSDB ganhasse a eleição, era o caos, era o fascismo, era a onda de direita, era a onda. É, enfim, todas essas coisas que eles sempre falaram. E, na realidade, eles estão juntos hoje, né? A galera que fez o conjunto das privatizações dos anos 90, né? Das maiores que existiram no país, que é responsável por assassinatos de sem terra, né? Como o Eldorado dos Carajás, por exemplo. Enfim, e essa galera está aí dentro. Então, são representantes estruturais da burguesia, não é a sombra da burguesia, não, é gente muito experiente e importante. E depois a composição mais geral, né? Então, por que a gente está falando de um arcabouço fiscal que vai significar, por exemplo, além de tudo, né, tudo mais que já foi falado, seguramente aqui no canal, aqui no Mesa de Debate já se abordou isso, mas além de tudo vai significar que o servidor público, que lutou bastante contra o Bolsonaro, fez muita campanha para o Lula, não vai ter nada de reajuste. Dia 3 eles estão chamando, inclusive, paralisação. Depois, vai significar que os trabalhadores dos Correios não retomam as medidas que o Bolsonaro tirou do acordo coletivo deles e também não vão ter reajuste. Estão fazendo assembleias, né, nesse exato momento. E também pode se mexer no piso constitucional de saúde e educação, quer dizer, arrebentar o povo por quê? Porque nesse governo a gente tem os banqueiros aí dentro, a gente tem as multinacionais e é um governo com e a serviço do capital financeiro. A gente tem um banqueiro dentro do governo, né, o Galipo, que ajudou a fazer o arcabouço fiscal, junto com o ministro Haddad e a ministra Tebet, e o governo indicou ele para estar dentro do Banco Central, sem questionar que o Banco Central é controlado e dirigido com a complacência do governo por um golpista que ajudou a fazer a intentona do dia 8, né, bolsonarista de carteirinha, e você mete um cara lá dentro do Banco Fator, né, apoiado pelo governo, estimulado pelo governo Lula, Alckmin, parceiro do ministro Haddad, que está dentro desse ninho do mercado financeiro. Então, o trotskismo, na verdade, ajuda a gente não se perder nisso. Eu acho que essa é a importância do legado do Trotsky hoje, e que não está morto, né? O trotskismo ajuda a gente a ter um ponto de apoio de classe e resistir às pressões que são muito profundas, né? A maior parte da esquerda está entrando nesse governo por cargos, isso é evidente, por interesses eleitorais, isso também é evidente, porque o governo tem ainda um peso majoritário entre os trabalhadores e a juventude, então está colado no governo, com uma postura completamente adesista, tem ganhos eleitorais e muitas das organizações têm isso como uma grande estratégia, eleger muitos parlamentares para eleger novos parlamentares e preparar novas eleições para eleger mais parlamentares, e ao redor disso estruturar a sua organização. Então, nós vamos resistir a essas pressões em função disso. Quer dizer, tem um caráter de classe nesse governo, tem ataques aos trabalhadores e a gente não pode vacilar com isso.
a gente tem que nadar contra a corrente. Isso foi o que o Trotsky fez a vida inteira, tirando os momentos onde eles tomaram o poder, mas a maior parte da vida do Trotsky, né, a maior parte da vida dos bolcheviques, né, é até importante isso, a gente completa, na verdade, agora nesse momento, né, centenário do surgimento da oposição de esquerda, da declaração dos 46 velhos bolcheviques, né, que não se chamavam ainda oposição de esquerda, mas posteriormente eles deram um nome a si próprios que eram bolcheviques leninistas. Então, a maior parte da história da esquerda revolucionária foi nadar contra a corrente, suportar essas pressões, tentando construir uma revolução socialista em cada país e expandi-la para o terreno mundial. Então, se a classe trabalhadora não está governando no país nesse momento, se a classe trabalhadora, né, os setores explorados e oprimidos estão sendo atacados por esse governo, vê os votos do Zanin no STF, para a gente falar só desse tema do que está acontecendo, vê o voto do Zanin que ele está fazendo, né? Medidas ultraparciais, mínimas, que estão sendo votadas no STF, com ministros ultra-reacionários votando a favor e o advogado do Lula, petista, votando contra, né? O tema da medidas ultraparciais em relação à discriminação de aspectos dos usuários de maconha, o cara vota contra, quer dizer, ele é um cara da guerra às drogas. Então, se a gente não tem, né, não é um governo nosso, a burguesia está lá, as multinacionais estão lá sendo beneficiadas por isenções fiscais e outras medidas, nós não temos nada a ver com isso, nós temos que estar fora, manter a nossa independência, né, construir uma oposição de esquerda a tudo isso que está aí. Eu acho que esse é um ponto assim chave, fundamental, de princípios que a gente tem que manter, que a maior parte das organizações, infelizmente, de esquerda no nosso país não estão mantendo. Michel, você fala num aspecto bastante interessante, né? Que é em relação, né, a reconstruir uma oposição de esquerda, né? Hoje, sinceramente, né, eu vejo que existe uma fragmentação da própria do que se diz de oposição de esquerda, né? Vejo algumas iniciativas de construir frentes, mas assim muito, né, isolado, né, muito pequeno. E assim, dentro dos acertos, né, que acho que a CST tem é de, né, reconstruir uma frente uma frente de oposição de esquerda ao governo, né? Eu gostaria de saber, né, como que está sendo feito isso, como está sendo trabalhado e como reconstruir a oposição de esquerda ao atual governo petista, mas que dê conta aí das respostas internacionais também. Então, eu acho que é também um tema fundamental, porque é uma necessidade. Por outro lado, nesse momento que o governo tem muito peso, né, que a maioria dos trabalhadores e dos jovens que a gente vai dialogar tem ainda expectativas e ilusões, isso fica mais difícil. Isso é uma realidade, né? Então, ao passo que a gente tem que continuar lutando, né, intervindo nas mobilizações, a gente tem que manter tentando construir uma alternativa política distinta do que está aí, né? E não há hoje no Brasil, no nosso entendimento, para reorganizar e aglutinar e ser um ponto de atração para construir essa alternativa política classista, socialista, ou mesmo um espaço alternativo de esquerda à frente ampla, lulista, né, sem os patrões. Em primeiro lugar, não existe isso, né? Em outros momentos existiram alguns polos, foram centros de gravitação onde se confluíam para ali ou por um processo de lutas de ascenso ou por um processo mesmo de peso social que essas organizações tiveram. Isso não tem nesse momento no país. E tampouco tem um ascenso. Então, isso torna mais difícil, mais complicado. Dentro disso, nessa situação também a gente vai se deparar com dificuldades de cada pequena organização, né, guardadas as proporções, as organizações dentro desse espaço minoritário, organizações que são maiores que outras e tal, mas de conjunto é minoritário isso no país, na classe trabalhadora, do seu peso social. E aí cada uma vai, na verdade, tendo uma tendência a tentar se autoafirmar, né?
tentar dizer que a grande saída é... Então, é legítimo cada organização tentar se construir. Se você tem uma organização, você quer construí-la, né? Porém, isso não pode se transformar num obstáculo, né? Essa questão, né, de você tentar só se autoproclamar, ela é um obstáculo. Então, a gente precisa fugir disso, nessa realidade muito complexa que a gente está, né? Por onde isso pode passar? No nosso entendimento, por exemplo, há agora um movimento muito importante em São Paulo, nesse momento, uma luta unificada, está participando todas as forças, todos os setores, e dentro disso a gente acha que esses grupos mais à esquerda, né, classistas, socialistas, há uma esquerda comunista no país, enfim, todos os grupos que não estão na frente ampla, que estão participando dessas lutas, têm que intervir, inclusive tentando politizar esses aspectos, né? Quer dizer, o governo Tarcísio vai privatizar, quer privatizar tudo, os metroviários, ferroviários, saberes peões estão lutando, a juventude da USP está em greve. Como que a gente pode ajudar a unificar esse processo, politizar essas lutas, unificar isso contra o projeto do Tarcísio, e ao mesmo tempo aí dentro dessas lutas a gente ir explicando o papel que cumpre o governo Lula, né? Agora, por exemplo, sei lá, corrente do Lula dentro da POSP não está confluindo com o dia 3 dos metroviários e ferroviários, está chamando um dia à parte de paralisação, né? Para colocar no terreno da luta essa diferenciação. Mas o terreno político é mais importante. O partido do Tarcísio acaba de entrar no governo Lula, os republicanos, e ganhou nada mais, nada menos do que o Ministério de Portos e Aeroportos. E um dos projetos do... Oi? Alô? Você está ouvindo, Guilherme? É que eu tô tossindo, pode falar. Tô tossindo, pode falar. Tá, é que me desapareceu um pouco aqui a tela. Oi? Alô? Estamos aí com um pequeno problema. Oi, Guilherme, eu não sei se você está me Opa, ouvindo, me desapareceu. Desapareceu aqui a tela. liga, liga, eu tô te Oi? escutando. Liga. Aqui. Tá, Pronto, tô te vendo. tá tudo certo, né? Oi? Tá, beleza. Então, vai fazer isso agora. E o governo acabou de introduzir o republicano dentro do Ministério de Portos e Aeroportos. Um dos projetos Tarcísio é privatizar o Porto de Santos. Então, assim, explicar esse processo. Para além disso, eu acho que é importante não ficar de fora. Tem um outro movimento que existem ataques que o governo federal do Lula e do Alckmin está realizando que estão passando sem lutas e sem mobilizações. Quer dizer, deveriam ser ações unificadas, que as centrais sindicais, os sindicatos deveriam lutar e não estão lutando porque eles estão completamente atrelados. A direção da CUT está dentro do governo, a direção da UNE está dentro do governo, a direção do MTST está dentro do governo, do MTST nesse ministério do Jader Barbalho, né? Eu particularmente conheço bastante essa família nefasta e oligarca capitalista lá do estado do Pará, e eles não vão lutar. De contas, a gente só tem como derrotar esse movimento operário popular lutar. Mas na medida que eles não lutam, a gente também não pode ficar só chorando leite derramado, né? Preciso criticar, preciso denunciar, mas eu preciso também fazer alguma coisa. Então, o arcabouço fiscal foi um exemplo disso. Foram atos minoritários, pequenos, de vanguarda, mas eles existiram. E quem estava lá eram essas forças que não compõem a frente ampla, né? Então, é necessário, ou movimentos que são independentes. Então, estava o pessoal do PCB, né, do PCB Reconstrução Revolucionária, a UP, o PSTU, o MRT, enfim, a CSP com lutas para esse movimento, enfim. E é preciso também, então, nesse sentido, a uso constitucional de saúde e educação vai passar em privatização de presídio, vai passar em branco projeto de peixe que começou no governo Lula, um lado do governo inicial. O Haddad é um dos elaboradores dessa privatização. Amplos setores. Vai passar novamente o projeto do PAC,
né? Inclusive tem temas ambientais aí dentro. Vai ter, não, a gente precisa identificar quem quer lutar por isso e ir para as ruas, né? E a gente vai soldando uma unidade. Então, ela vai ser mais pela luta e também tentar construir uma alternativa política no país, né? E no nosso entendimento tem que passar por uma aglutinação, um bloco, uma frente, um campo, um polo dessas organizações que eu citei, né? Para tentar, ao lado das lutas, também mostrar um caminho, um programa alternativo, uma política alternativa de combate a isso. E dentro disso, vai construir sua organização, porque tem pessoas diferentes, tem ideologias diferentes, né? Cada organização nesse processo pode se construir, mas no nosso entendimento haveria de uma aproximação. Um outro elemento que também vai estar colocado no radar é o tema das eleições municipais, né? De que, por exemplo, a política agora do PT é tentar canalizar toda a discussão que existe, não para as ruas, né? Vão tentar, a todo custo, canalizar isso para a via eleitoral. E em São Paulo também, onde está tendo essa mobilização mais avançada, é onde estão mais caminhando para isso, com Boulos tentando liderar uma frente ampla, né? Com amplos setores, lideranças e partidos que representam a burguesia, os capitalistas, os empresários. O Boulos fez uma reunião assim, com setores, né, do campo da classe dominante, da burguesia, está tentando se respaldar. Isso vai se reproduzir em cidade, amplas. É para gerar retrocessos como o que a gente vê já de um governo assim em Belém. O pessoal governa, né? A maior parte das correntes do pessoal faz parte desse governo, pacto de classe com o governo estadual da família Barbalho, que compõe o governo federal, né? E com a Câmara de Vereadores com partidos mais reacionários e que não gerou nada, foram ataques aos trabalhadores, né? Que nós, da CST, combatemos. Então, essa frente ampla municipal que o Boulos vai fazer vai ter um peso que vai tentar se espalhar para todos os lugares. Então, no nosso entendimento, também, um dos aspectos desse tema da unidade que você falou aí, que você citou, é que também nesse aspecto a gente precisa construir, nossa visão, uma frente eleitoral da esquerda independente, né? Agrupar numa única lista, evitando a dispersão, essas forças, né? A gente não pode ter um cenário como a gente teve da outra vez, que tinha a chapa do Lula, com toda a frente ampla, todo mundo que queria ir, né, desse projeto das classes, e do outro lado tinha várias chapas que não estavam com uma aliança com os patrões. Tinha a chapa do Polo, a gente fez parte, com a Vera Lúcia, estava o PSTU, pela MRT, teve, e outras organizações também, várias organizações que estavam aí dentro, estava a UP e estava o PCB à parte. Quer dizer, a gente não conseguiu gestar nem mesmo uma campanha eleitoral dos que não estão com os patrões. Nas eleições municipais, a gente acha que é importante. Ao invés de ter essa pulverização de 3 pequenas chapas, a gente fazer uma frente da esquerda independente que não está com a frente ampla, né? Essa esquerda independente deveria se unir. Isso significa que é uma frente permanente, que a gente vai se unificar? Não, não. Falei aqui vários aspectos a gente pode ter unidades, fazer frente, fazer blocos, fazer ações em comum, né? E isso não significa que ninguém vai perder sua autonomia, isso não significa que ninguém precisa concordar com a história de ninguém ou com a ideologia de ninguém, né? Mas que são, em cada um desses aspectos que eu falei, pontos importantes e que a gente precisa agrupar uma frente dos que estão independentes do governo da frente ampla, dos que não estão em aliança com os patrões. É um pouco a visão que a gente tem e por onde a gente acha que poderia caminhar esse processo de tentar se aproximar devido às dificuldades que a gente está enxergando nesse momento. Maravilha. É uma coisa que a gente precisa
Desculpa, uma coisa que a gente precisa conversar aqui, né? É em relação ao, né, ao crescimento de setores, né, stalinistas, neo-stalinistas que estão presentes aí na esquerda, né, brasileira, né, esquerda, né, chamada comunista, né? Como você vê esse crescimento, né? E como combater esse stalinismo, né? Mostrar para juventude que acaba caindo no conto da sereia, né? Principalmente, né? Do stalinismo, mostrar que não é uma alternativa aí na sociedade. Certo. Acho que primeiro assim, tem um aspecto fundamental, né? Nós da CST, né, somos trotskistas e evidentemente está no nosso DNA uma batalha já de uma longa marcha e uma longa disputa com o stalinismo. Por quê? Fundamentalmente porque foi de vida ou morte para o futuro né, daquele momento lá atrás, porque viria a ser o futuro que a gente sabe hoje do Estado Operário, da Revolução Russa e da Revolução Mundial, né? Então, grosso modo, o processo de burocratização, né, os privilégios que o Estado Operário Soviético, né, a degeneração do Estado Operário Soviético, que isso causa dentro da Rússia e que isso causa dentro da Terceira Internacional, que gera, na realidade, uma política estratégica de colaboração em termos internacionais com a burguesia, né, fundamentalmente ali como grande marco, né, o Congresso que vota a chamada linha das frentes populares, marca uma virada muito profunda, uma ruptura, de fato, com o marxismo por parte, né, desses dirigentes, tendo Stalin à frente, mas que isso se reproduziu em todos os partidos comunistas do mundo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, célebres discursos, né, nos estádios aqui do Rio e de São Paulo, do Prestes, pregando essa grande unidade com a burguesia, esse grande processo de conciliação, né, que gera a degeneração do Estado operário, gera traição de revoluções, né, em nome dessa colaboração, né, que depois vai se transformar mais adiante, já depois do Stalin, numa coexistência pacífica, né. Enfim, por isso, inclusive, a Terceira Internacional não era mais necessária, ela foi extinta e etc. e tal. E que isso no Brasil tem impactos muito importantes, nós sentimos ainda hoje, né. O fato de que, por exemplo, essa política, né, de colaboração de classes que o PC estabeleceu, né, a partir desse marco aí, que se consolida como stalinismo dentro dos partidos, né, para além da impossibilidade de fazer debates, da impossibilidade de fazer discussões políticas devido a essa revisão toda e os vários zigue-zagues, né, significaram, por exemplo, a nossa expulsão. Os trotskistas foram expulsos, né? Expulsos da União Soviética, expulsos da Terceira Internacional, expulsos de cada partido, né? No Brasil aqui, a origem do trotskismo no Brasil tem a ver com essas expulsões, né? Com esse processo de burocratização que estava a serviço de tocar uma política de colaboração de classe. E eu dizia que a gente sente os efeitos até hoje, por exemplo, se a gente pensa o papel que o PC cumpriu no golpe militar de 64, né? Você tinha um peso, uma implantação política e social no país e, na realidade, a sua política, né, de confiança na burguesia, seu etapismo, né, acreditar que havia um setor da burguesia com o qual se poderia contar, acreditar nas instituições do regime democrático burguês, né, e não organizar de verdade uma luta para construir uma alternativa operária e popular, né, pela tomada do poder pela classe trabalhadora, gerou uma das derrotas mais absurdas que a gente teve, porque a pior derrota é aquela que a gente nem luta, né? Se você está numa greve e você perde, é uma hipótese sempre, você pode perder. Você extrai conclusões dessa derrota. Você vai se preparar para uma outra batalha de um outro jeito, né? Agora, se passa um ataque brutal e você nem sequer lutou, nem sequer se movimentou, é uma desmoralização tremenda. E foi isso que aconteceu.
né? Os processos de luta que aconteceram em 64 foram muito pontuais, não havia essa unidade que o PC poderia dar, então cada um fez de alguma forma, de algum jeito, e a maioria, na realidade, ficou esperando uma orientação, né? Então, isso não anula que o PC teve mártires, né? Foi reprimido e tudo mais, e isso não está em questão, mas essa política teve consequências desastrosas, né, no nosso país, e nós sentimos até hoje, porque o processo da ditadura, né, e os militares da ditadura de 64 governaram o país há pouco tempo aqui, né? Ou, por exemplo, na redemocratização também, quando a gente pensa o que foi a política de anistia e etc. Né? Bom, então, em primeiro lugar, esse tema e essa questão, então, ainda hoje, não é à toa que o Trotsky foi assassinado, né? Quer dizer, não só ele, mas, de fato, hoje uma perseguição generalizada a todos os dirigentes é algo até os trotskistas no Brasil, aqui nos anos 30, 40, né, publicando seus jornais, até diziam isso, parece até, apesar de muito trágico, parece até uma anedota, né, tipo, como Lenin não se deu conta de que ele estava sempre rodeado por contra-revolucionários, porque todo o comitê central do Lenin, tirando os que morreram de morte natural, como os Sverdlov e outros, todos eles foram julgados, todos eles eram agentes do imperialismo, todos eles sabotavam, todos eles eram contra-revolucionários. Então, ao publicar essa estatística do comitê central do Lenin, a gente tinha uma tragédia estampada, né, dessa forma, né, que parece até uma anedota, como o Lenin não se deu conta disso. Então, não é à toa que o Trotsky foi assassinado, né? A tentativa era, na verdade, apagar esse legado bolchevique-leninista, e isso não foi possível, né? Com erros e acertos, com muitos problemas, o legado do Trotsky segue vigente. Aqui no nosso país, assim, para as esquerdas, né, comunistas, né, eu acho que tem ocupado um espaço que tem a ver com a crise do PSOL, né? Você tem um processo de ruptura com o PT, que era o grande partido, né? O PT ocupou o espaço que era do PC, né? Teve uma política, num primeiro momento, né, o PT que não tem patrões, é um partido sem patrões, cavalgou num ascenso muito importante ali das greves dos anos 70, 80, e foi se construindo, bem é verdade que nos anos 90 com uma política completamente reformista e eleitoral, mas foi se construindo como um grande partido que catalisava tudo, era um polo de atração da esquerda. E haviam outras organizações, evidentemente, fora do PT, mas o PT era o grande polo de atração para a vanguarda, para os ativistas, para os trabalhadores, né? E o PSOL ocupou um espaço minoritário à esquerda, né? Então, por exemplo, nós fomos parte daquele processo de ruptura e o PSOL ocupou um certo espaço. Depois o partido foi se degenerando, né? E hoje, na verdade, está dentro do governo. Né? Quer dizer, foi um partido independente e hoje não é mais. E a crise desse projeto do PSOL, né, de se transformar num partido completamente eleitoral, de se vincular completamente ao petismo, mesmo antes de chegar ao governo, foi abrindo um espaço à esquerda. Né? E aí os setores comunistas foram ocupando. Isso também ocorre em outros lugares, em outros países. Então, eu acho que também tem esse aspecto, né? Houve uma reconfiguração política no país, né? E os setores tiveram. Logicamente, há debates, há discussões, né? Tem organizações que, né, nós fizemos parte do Polo, tem organizações que são do Polo, que foram do Polo, né? Hoje o Polo não existe mais, que na realidade dizem que a gente não pode fazer nenhum tipo de frente com essas organizações, porque eles são comunistas, né? Porque, enfim, o papel que cumpriram os PCs historicamente, porque o stalinismo, porque os seus dirigentes defendem o Stalin. Então, nosso entendimento é que, assim, ao passo de que é necessário seguir uma polêmica, seguir uma batalha sobre o que é o stalinismo, o que foi o Stalin, o papel da União Soviética, o papel dos partidos comunistas, né, que é necessário, inclusive, responder velhas campanhas que ressurgem, né, que o Trotsky é um contra-revolucionário e etc., né, ao passo que existe essa polêmica que a gente tem que seguir fazendo, isso não nos impede de fazer algum tipo de unidade, algum tipo de ação, algum tipo de frente
com essas organizações, porque elas não estão no governo Lula, né? A menos que elas entrem, até onde nós conseguimos enxergar, elas estão independentes, não estão no governo, participaram desses atos. Nós, por exemplo, fizemos parte do Povo na Rua, era uma frente de luta, não era uma frente política, mas ela cumpriu um papel importante na hora da retomada dos atos contra o Bolsonaro, né? E eram essas organizações, os companheiros da UP, os companheiros do PCB, né? Naquele momento era o PCB, mas enfim, o PCB e o PCB Reconstrução Revolucionária, estavam organizações do PSOL, né? Também aí dentro, enfim. Então, não vimos nenhum problema. E nas eleições passadas, a gente insistiu da necessidade de ter uma frente eleitoral, né? Também. Nossa opinião é que não foi bom para a luta de hoje contra o governo Lula, contra o arcabouço fiscal, a gente ter saído separado, né? O Polo numa, o PCB em uma, com a Sofia, e a UP em outra com o Péricles, né? Nosso jornal, nossa imprensa aqui, o Combate Socialista, inclusive nós entrevistamos esses dirigentes, entrevistamos também o Zé Maria, entrevistamos outros socialistas independentes, né? Ou do PSOL, como o Glauber, propondo isso, tentando estimular esse debate. Fizemos uma campanha por uma frente de esquerda. Então, a visão que a gente tem é um pouco diferente de outras organizações que falam que, como existem os trotskistas e existem os comunistas e os stalinistas, então a gente nunca vai poder fazer nenhuma ação. Nosso entendimento é que é muito importante a luta política, a luta programática, é muito importante a batalha em defesa do programa de transição, da revolução permanente, é muito importante seguir explicando para as novas gerações o que significou, né, a degeneração do Estado operário soviético, o fim da Terceira Internacional, o papel que jogaram os velhos bolcheviques, o que foram o processo de Moscou, enfim. Tudo isso segue muito importante, mas nosso entendimento não impede essas unidades pontuais com organizações, nem as organizações socialistas também, porque, enfim, o grande problema dessa degeneração da União Soviética e dos partidos comunistas é que eles, na verdade, confluíram com posições reformistas, né? Então, o grande mérito do bolchevismo era ter se separado do menchevismo, né? Os revolucionários e os reformistas, enfim. E, na realidade, as posições foram por uma posição comum. Então, também por conta disso, a gente vê que se tivesse tido uma frente eleitoral, por exemplo, com setores do PSOL, teria sido positivo na última eleição. A grande questão é que todos os setores do PSOL preferiram ir com o Lula e com a frente ampla com os setores da burguesia. Esse foi o grande problema, essa é a grande linha de corte no nosso entendimento. Né? Os setores que se reivindicam socialistas, comunistas, e, enfim, independentes, marxistas, seja como se definam, se estão a favor de uma aliança com os patrões e defendem e apoiam esse governo, né? Ou se não estão a favor de uma aliança com os patrões. Então, se a gente consegue delimitar o campo através dessa linha divisória de quem está com a patronal, quem está com os empresários e com as multinacionais e quem não está, quem está dentro desse governo de colaboração de classes e quem não está, a gente pode estabelecer uma política de blocos, polos, frentes e alianças para essas ações e esses movimentos pontuais no país. Esse é o entendimento que a gente tem. Maravilha, então é isso aí, pessoal. Encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Essa aqui é um pouquinho mais curta, né, do que costuma ser, né, por conta aí dos imprevistos, dos horários aí, dos encontros e desencontros aí que tivemos aí que com eu e o Michel para a gente fazer com que essa live ocorra, mas mesmo assim, né, a live muito produtiva, muito boa, né, bastante rica. E quero aqui agradecer ao Michel e passo a bola aqui para ele para fazer as considerações finais. Então, Guilherme, valeu também. Também sei que foi muito complicado, né? Que bom que vocês conseguiram garantir, enfim, foram muitos contratempos até. Queria agradecer aí a paciência que vocês tiveram.
E acho que é isso, a gente está à disposição, a CST, outros camaradas nossos já vieram aqui, a gente está à disposição para fazer esses debates, ou outros temas que a gente possa não ter abordado, continuar discutindo os temas que estão aqui, enfim, fazer debates também com outras organizações, não tem problema. Queria, na verdade, aproveitar esse final, né, para enfatizar a importância que a gente tem nos próximos dias, né? O dia 3 é uma batalha nacional, né? Há um indicativo de greve de metroviários, ferroviários, sabespianos. Nós estamos na batalha para concretizar esse indicativo, né? Batalha para que esse dia 3 possa ser um ponto de unidade contra as privatizações do governo Tarcísio. É aí onde os trotskistas têm que estar, é onde eles têm que provar a validade desse legado, dessa teoria e programa, é nesse processo de lutas que está colocado nesse momento, batalhando pela unidade, porque os servidores públicos federais vão estar nesse mesmo dia fazendo atos, então a gente pode nacionalizar o dia 3, né? Os petroleiros em algumas cidades, devido ao aniversário da Petrobras, enfim, questões específicas também estão chamando, então a gente pode tentar unificar esse dia como uma jornada nacional, batalhar pela unidade, né? Até agora, até o presente momento, até antes de entrar aqui, não estava unificado com a POSP, nós estamos nessa batalha, é um absurdo que contra um governo de extrema-direita não tem uma unidade, uma categoria importante como os trabalhadores da educação faça uma paralisação à parte, diferente, dividida do dia 3, então, que mostra também que o legado trotskista da luta contra a burocracia sindical, né? De construir novas direções democráticas e de lutas para a classe trabalhadora, né? Construir um sindicalismo revolucionário segue muito vigente. O papel da burocracia é nefasto, né? Então a gente está nessa batalha para que também esse batalhão pesado, que significa os trabalhadores da educação, confluam para o dia 3 e a gente consiga parar o máximo de setores e atividades em São Paulo para dar um recado contra a privatização, porque isso vai ter um impacto nacional. Isso pode ajudar em tudo que a gente está discutindo aqui, isso poderia ajudar se os metroviários, os ferroviários, os sabespianos triunfam, se tem atos nacionais, e se tem atos nacionais, a juventude também pode seguir o caminho da USP, né? Os centros acadêmicos de vários cursos estão fazendo assembleias, deflagrando lutas e fazendo greves. Agora o DCE convocou a assembleia e deflagraram uma greve estudantil, é o ponto mais avançado da luta estudantil, né, que tem que ter apoio, tem que ter solidariedade, e se tem o dia 3 com os servidores públicos, né, os estudantes também podem confluir no país. Então, é um ponto chave da situação política hoje, no momento que a gente está fazendo aqui essa conversa, e é determinante para a atuação dos revolucionários e para tudo que a gente discutiu aqui. Se tem um processo de lutas mais avançado, se tem um enfrentamento, se há, né, uma vitória dessa luta, um avanço dessa luta, mesmo que parcial, a gente dá um passo para frente, né? Logicamente, se não, a gente vai ter mais dificuldades, mas vamos seguir nessa longa marcha, né? Nadando contra a corrente e tentando impulsionar as lutas e construir uma organização socialista revolucionária, né? Lutando por um governo da classe trabalhadora, sem patrões, por um Brasil socialista, por uma América Latina socialista. Esse aqui é o nosso recado e agradecemos o espaço aqui, a paciência dos camaradas aqui do Mesa de Debates. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo ao Michel, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que inscreva o podcast em Mesa de Debates de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, se inscreva e comente aí, né? Se inscreva no canal, curta, comente aí nos nossos vídeos, né? Nós estamos aí acompanhando, né, em loco a greve da USP, né? Mandando aqui o nosso apoio, né? Divulgando a luta, né? Principalmente. Né? Então, né, aproveita para se inscrever e acompanhar e compartilhar o vídeo aí com o Michel, mas também os vídeos aí, né, que o está fazendo na greve da USP. E, né, quem puder também, né, segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram, né? E também nós temos o Pix,
385 702800 CPF e também o Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal, né? A programação nossa continua, né? E a minha tosse também. Então um forte abraço a todo mundo e fui.